Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e afastava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de uma grande quantidade de servos. Era o homem mais importante entre todos os do Oriente. Seus filhos costumavam realizar banquetes em suas casas, cada um no seu dia de aniversário, e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminava o ciclo de dias de banquete, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, oferecia um holocausto por cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Esse era o costume habitual de Jó. Um dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e de andar por ela de uma parte a outra. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Retrucou Satanás. Por acaso não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele tem, de todos os lados? Abençoaste o trabalho das mãos dele, de modo que os seus rebanhos e manadas se espalham por toda a terra. Mas agora estende a tua mão e toque em tudo o que ele possui, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas a mão contra a pessoa dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Num dia em que os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Passaram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os completamente. Somente eu escapei para te contar. Enquanto este ainda falava, chegou outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Passaram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para te contar. Enquanto este ainda falava, chegou ainda outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento fortíssimo veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e morreram. Somente eu escapei para te contar. Diante disso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer falta. Jó capítulo 2. Num outro dia vieram os anjos apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles para se apresentar diante dele. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e de andar por ela de uma parte a outra. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda mantém a sua integridade, embora você me tenha instigado contra ele para o arruinar sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que tem pela sua própria vida, mas agora estende a tua mão e toca-lhe na carne e nos ossos, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder. Apenas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas dolorosas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó pegou um caco de louça e com ele se raspava, sentado no meio das cinzas. Sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal?
Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, souberam de todas as desgraças que tinham vindo sobre ele, saíram cada um do seu lugar. Combinaram encontrar-se para ir condoer-se dele e consolá-lo. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram, romperam em altos gritos de choro, rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhe disse uma palavra, porque viam que a sua dor era muito grande. Jó capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, um menino foi concebido, aquele dia que se transforma em trevas. Que Deus lá do alto não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele, que a escuridão e a treva profunda o reivindiquem outra vez, que uma nuvem se assente sobre ele, que os eclipses do dia o aterrorizem, aquela noite que densas trevas a tomem, que não seja contada entre os dias do ano nem escrita em nenhum dos meses, que aquela noite seja estéril, que nenhum grito de alegria se ouça nela. Amaldiçoem-na os que amaldiçoam os dias, os que estão prontos a despertar o Leviatã, que as estrelas da sua madrugada se escureçam, que ela espere em vão pela luz e não veja os primeiros raios da aurora, porque não fechou as portas do ventre que me trouxe ao mundo, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Porque não morri ao nascer, porque não pereci ao sair do ventre, porque houve joelhos que me receberam e seios que me amamentaram. Agora eu estaria deitado e tranquilo, dormiria e repousaria com reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares hoje em ruínas, com príncipes que possuíam ouro e enchiam de prata as suas casas. Ou porque não fui como aborto oculto, como criança que nunca viu a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Os prisioneiros vivem em paz, já não ouvem a voz do capataz. Pequenos e grandes ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos amargurados de alma, aqueles que anseiam pela morte que não vem, e a procuram mais do que a tesouros escondidos, que se inchariam de alegria e exultariam ao encontrar o túmulo, porque se concede vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Pois o suspiro tornou-se o meu pão de cada dia, e os meus gemidos derramam-se como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, somente tumulto. Jó capítulo 4. Então Elifaz o temanita, Jó capítulo 4. Então Elifaz o temanita respondeu: se alguém tentar falar contigo, ficarás impaciente? Mas quem conseguirá ficar calado? Pensa bem. Tu mesmo instruíste muitos, fortaleceste mãos fracas. As tuas palavras sustentaram os que tropeçavam e firmaste joelhos vacilantes. Agora, porém, que a desgraça te atinge, tu desanimas, ela te toca e tu te perturbas. Não deveria a tua piedade ser a tua confiança e a integridade dos teus caminhos a tua esperança? Considera agora quem, sendo inocente, já pereceu, onde foram destruídos os retos. Pelo que tenho observado, os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo fruto. Pelo sopro de Deus perecem, pelo hálito da sua ira desaparecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas os dentes dos leões fortes são quebrados. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa são dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, meus ouvidos captaram o sussurro dela. Em meio a pensamentos inquietantes da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo e tremor me dominaram e fizeram tremer todos os meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto, os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas eu não consegui reconhecer a sua forma. Uma figura estava diante dos meus olhos e ouvi uma voz baixa dizer: pode um mortal ser mais justo do que Deus? Pode um homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se acha falhas nos seus anjos, quanto mais nos que habitam casas de barro, cujos alicerces estão no pó,
que são esmagados mais facilmente do que uma traça. Entre a manhã e a tarde são despedaçados, perecem para sempre sem que ninguém perceba. Não são arrancadas as cordas da sua tenda e morrem sem sabedoria? Jó capítulo 5. Clame, se quiseres, mas quem te responderá? A qual dos santos anjos te voltarás? Pois o ressentimento mata o insensato, e a inveja dá morte ao ingênuo. Eu mesmo vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos ficam longe da segurança, são esmagados no tribunal sem defensor. Os famintos devoram a sua colheita, arrancando-a até dos espinhos, e os sedentos cobiçam a sua riqueza. Porque a aflição não brota do pó, nem o sofrimento germina da terra, mas o homem nasce para o sofrimento, assim como as faíscas voam para o alto. Eu, porém, recorreria a Deus e apresentaria a minha causa diante dele, que faz maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Ele manda chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Coloca os humildes em lugar alto e os que choram são elevados à segurança. Frustra os planos dos astutos, de modo que as mãos deles nada conseguem. Apanha os sábios na sua própria astúcia, e os conselhos dos perversos são apressadamente destruídos. De dia tropeçam em trevas, e ao meio-dia tateiam como de noite. Ele salva o necessitado da espada da sua boca e das garras do poderoso. Assim, os pobres têm esperança, e a injustiça cala a boca. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele fere, mas também faz curativos. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do golpe da espada. Estarás protegido do açoite da língua, e não precisarás temer quando vier a destruição. Rirás da destruição e da fome, e não temerás os animais selvagens da terra, porque farás aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está segura, inspecionarás os teus bens e nada te faltará. Saberás que a tua descendência será numerosa, e os teus filhos como a erva da terra. Chegarás ao túmulo em plena vigor, como feixe de trigo recolhido na estação própria. Nós examinamos isto, e é assim mesmo. Ouve-o, pois, e aplica-o a ti mesmo. Jó capítulo 6. Então Jó capítulo 6. Então Jó respondeu: Ah, se a minha angústia pudesse ser pesada e toda a minha miséria posta na balança, certamente pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras têm sido impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. O meu espírito bebe o seu veneno. Os terrores de Deus se arraiam contra mim. O jumento selvagem zurra quando tem capim, ou o boi muge quando tem forragem? Comesse comida insípida sem sal, ou há sabor na clara de ovo? Recuso-me a tocar nisso, tais coisas me causam náusea. Ah, se o meu pedido fosse atendido, se Deus me concedesse o que espero, que Ele se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão e cortar a minha vida, ainda assim eu teria esta consolação, a minha alegria, em meio à dor implacável, que não neguei as palavras do santo. Que força tenho eu para ainda esperar? Que fim vejo eu para ter paciência? Tenho eu força de pedra? É bronze a minha carne? Tenho eu algum poder para ajudar a mim mesmo, agora que o sucesso me foi arrancado? Aquele que nega bondade a um amigo, abandona o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos são imprestáveis como ribeiros intermitentes, como correntes que transbordam quando escurecidas pelo gelo derretido e inchadas com a neve que se funde, mas que cessam de fluir na seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas desviam-se das suas rotas, sobem ao deserto e perecem. As caravanas de Temá procuram água. Os mercadores viajantes de Sabá esperam com confiança. Ficam consternados porque tinham confiança, chegam lá só para se decepcionar. Agora vocês também se revelaram inúteis. Vem algo terrível e ficam com medo. Acaso eu disse: deem-me algo em meu favor, paguem resgate por mim da sua riqueza, livrem-me da mão do inimigo,
resgatem-me das garras dos cruéis. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Quão dolorosas são as palavras honestas. Mas o que provam os argumentos de vocês? Pretendem corrigir o que digo e tratar as minhas palavras desesperadas como vento? Vocês até lançariam sorte sobre o órfão e negociariam o seu amigo. Mas agora sejam bondosos e olhem para mim. Acaso eu mentiria na cara de vocês? Mudem de ideia, não sejam injustos, repensem, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma maldade nos meus lábios? Não discerne a minha boca a malícia? Jó capítulo 7. Não tem um mortal duro serviço na terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra do entardecer, ou como o assalariado que espera o seu pagamento, assim me foram dados meses de vaidade e noites de miséria me foram destinadas. Quando me deito, penso, quanto tempo até eu me levantar? A noite se arrasta e eu me viro e reviro até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e crostas de pó, a minha pele está rachada e supurando. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. O olho que agora me vê, não me verá mais. Tu olharás para mim, mas eu não existirei mais. Como a nuvem se desvanece e some, assim quem desce à sepultura não sobe, nunca mais voltará para casa, o seu lugar não o conhecerá mais. Portanto, não me calarei. Falarei na angústia do meu espírito, queixarei-me na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas? Para que me ponhas de guarda, quando penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões, de modo que prefiro o estrangulamento e a morte a este corpo meu. Desprezo a minha vida, não viverei para sempre. Deixa-me em paz. Os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que o engrandeças, para que lhe des tanta atenção, para que o examines toda manhã e o proves a cada momento? Nunca desviarás de mim o teu olhar, ou me deixarás em paz nem por um instante? Se pequei, que te fiz eu? Ó tu que observas tudo o que fazemos, por que me fizeste teu alvo? Tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas a minha ofensa e não apagas o meu pecado? Pois em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Jó capítulo 8. Então Bildade, o suíta, Jó capítulo 8. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando dirás essas coisas? As palavras da tua boca são um vento impetuoso. Acaso Deus perverte a justiça, ou o Todo-Poderoso torce o que é reto? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder do seu pecado. Mas se tu buscares a Deus com empenho e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente ele se levantará agora em teu favor e restaurará a tua justa prosperidade. Teu começo parecerá pequeno, mas o teu futuro será grandemente próspero. Pergunta às gerações passadas e considera o que descobriram seus pais, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra são como sombra. Acaso eles não te instruirão, não te falarão e não tirarão palavras do seu entendimento? Pode o papiro crescer onde não há lama? Pode o junco florescer sem água? Ainda em pleno vigor e não cortado, seca mais rápido do que qualquer erva. Tal é o destino de todos os que esquecem a Deus, assim perece a esperança do ímpio. O que ele confia é frágil, o que ele apoia é teia de aranha. Se encosta na sua casa, ela não resiste. Se agarra, ela não se sustenta. É como planta viçosa ao sol, que estende seus ramos por todo o jardim. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e se fixam entre as rochas. Mas se é arrancada do seu lugar, esse lugar a renega e diz: nunca te vi. Assim é o seu caminho de vida. Do solo brotam outras plantas. Certamente Deus não rejeita o íntegro, nem dá força à mão dos malfeitores. Ainda encherá de riso a tua boca e de gritos de alegria os teus lábios. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não mais existirá. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: de fato eu sei que é assim, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus?
Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder nem uma vez em 1000. Seu coração é sábio e seu poder é imenso. Quem lhe resistiu e saiu ileso? Ele remove montanhas sem que elas saibam e as derruba na sua ira. Sacode a terra do seu lugar e suas colunas tremem. Fala ao sol e ele não brilha. Cela a luz das estrelas. Sozinho estendeu os céus e anda sobre as ondas do mar. Fez a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Quando passa por mim, não o vejo. Quando se afasta, não o percebo. Se arrebata alguma coisa, quem o poderá deter? Quem lhe dirá: que estás fazendo? Deus não refreia sua ira. Debaixo dele se curvam os aliados de Raabe. Como então poderei eu contender com ele? Como achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, não lhe responderia. Apenas imploraria misericórdia ao meu juiz. Mesmo que o chamasse e ele me respondesse, não acreditaria que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com tempestade e multiplicaria sem motivo as minhas feridas. Não me deixaria respirar, antes me encheria de amargura. Se é questão de força, ele é poderoso. Se é questão de justiça, quem o convocará? Ainda que eu fosse íntegro, a minha própria boca me condenaria. Ainda que fosse inculpável, ela me declararia culpado. Sou inocente, mas não me importo comigo mesmo. Desprezo a minha própria vida. Tudo é o mesmo, por isso digo, ele destrói tanto o inculpável como o culpado. Quando o flagelo traz morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias são mais velozes que um corredor, fogem sem ver felicidade. Passam como barcos de papiro, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, esquecerei a minha queixa, mudarei de semblante e sorrirei. Ainda assim tremo de todos os meus sofrimentos, porque sei que não me terás por inocente. Se já estou condenado, por que me esforçar em vão? Ainda que me lavasse com sabão e limpasse as mãos com soda, tu me mergulhariás num poço de lodo e até as minhas roupas me abominariam. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que nos enfrentemos em juízo. Se ao menos houvesse um árbitro entre nós, que pusesse a mão sobre nós dois, que removesse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo dele, mas tal como estou, isso não é possível. Jó capítulo 10, eu aborreço a minha própria vida, por isso darei livre curso à minha queixa. Jó capítulo 10, eu aborreço a minha própria vida, por isso darei livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Agrada-te oprimires-me, rejeitares a obra das tuas mãos e fazeres brilhar a luz sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne, vês tu como vê o mortal? São os teus dias como os dias de um homem, ou os teus anos como os anos de um varão? Para que procures a minha iniquidade e inquires pelo meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me da tua mão, as tuas mãos me formaram e me fizeram, e agora te voltas e me destróis. Lembra-te, peço-te, que me moldaste como barro e me farás voltar ao pó? Não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Vida e bondade me concedeste, e a tua providência guardou meu espírito. Contudo, isto ocultaste no teu coração, bem sei que isto esteve na tua mente. Se eu pecasse, tu me observarias e não me absolverias da minha iniquidade. Se sou culpado, ai de mim. Mesmo que seja inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou cheio de vergonha e afogado na minha aflição. Se ergo a cabeça, tu me caças como leão e de novo mostras contra mim o teu poder maravilhoso. Renovas as tuas testemunhas contra mim e multiplicas a tua ira para comigo. Tropas e mais tropas vêm contra mim. Por que, pois, me tiraste do ventre? Oxalá eu tivesse morrido antes que olhos me vissem.
Fora melhor se eu nunca tivesse existido ou se tivesse sido levado diretamente do ventre para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que eu tenha um pouco de alegria antes que eu vá, sem voltar, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, como a própria noite, de trevas profundas e desordem, onde até a luz é como trevas. Jó capítulo 11. Então Zofar, o naamatita, respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta? Este falador será justificado? O teu tagarelar fará calar os homens? Ninguém te repreenderá quando zombares? Pois dizes a Deus: a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ah, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, porque ela tem dois lados. Sabe, pois, que Deus esquece parte da tua iniquidade. Podes tu sondar os mistérios de Deus? Podes atingir os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus, que poderás fazer, mais profundos que o abismo, que poderás saber. A sua medida é mais longa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende e convoca o tribunal, quem o poderá deter? Porque ele reconhece os homens enganosos. Quando vê a maldade, não a considera. Mas o homem vazio de entendimento pode adquirir sabedoria, assim como o jumentinho selvagem pode nascer homem. Se, porém, tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se afastares a iniquidade da tua mão e não permitires que a maldade habite na tua tenda, então erguerás o rosto sem mácula, estarás firme e não temerás. Certamente esquecerás o teu sofrimento, lembrar-te-ás dele como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia e a escuridão será como a manhã. Terás confiança, porque há esperança. Olharás ao redor e repousarás em segurança. Deitar-te-ás e ninguém te assustará. Muitos buscarão o teu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Não terão refúgio, e a sua esperança será dar o último suspiro. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: sem dúvida. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho entendimento, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Tornei-me motivo de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. O justo e íntegro virou objeto de zombaria. Os que vivem tranquilos desprezam a desgraça, achando que ela é o destino dos que têm os pés vacilantes. As tendas dos salteadores estão em paz, e os que provocam a Deus vivem seguros, aqueles que carregam o seu Deus na mão. Pergunta, porém, aos animais, e eles te ensinarão, às aves do céu, e elas te farão saber, ou fala à terra, e ela te instruirá, os peixes do mar te contarão. Qual de todos esses seres não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o fôlego de toda a humanidade. Não é o ouvido que prova as palavras como o paladar prova a comida? Não está a sabedoria nos idosos e o entendimento na longa vida? A Deus pertencem a sabedoria e o poder. Deles são o conselho e o entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Aquele que ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, tudo seca. Se as solta, devastam a terra. Dele é a força e a vitória. Tanto o enganado como o enganador lhe pertencem. Ele conduz conselheiros despidos e faz de juízes insensatos. Tira as algemas postas pelos reis e coloca um pano nos lombos deles. Conduz sacerdotes despidos e derruba os poderosos de longa data. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os valentes. Revela as coisas profundas das trevas e traz à luz a mais densa escuridão. Faz crescer as nações e as destrói. Amplia as nações e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear por um deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó capítulo 13. Os meus olhos viram tudo isso. Os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei.
não sou inferior a vocês, mas eu quero falar ao Todo-Poderoso e desejo defender a minha causa perante Deus. Vocês, porém, são médicos que só espalham mentiras, médicos inúteis, todos vocês. Ah, se ficassem em silêncio absoluto, isso seria sabedoria para vocês. Escutem agora o meu argumento, prestem atenção às razões dos meus lábios. Vocês vão falar iniquidade em nome de Deus? Vão falar engano em favor dele? Vão mostrar parcialidade por ele? Vão defender a causa de Deus? Sairia bem para vocês se ele os examinasse? Poderiam enganar a ele como se enganam a um mortal? Certamente ele os repreenderia se em segredo mostrassem parcialidade. Não os aterrorizaria a sua majestade? Não cairia sobre vocês o pavor dele? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são defesas de barro. Calem-se e deixem-me falar. Venha sobre mim o que vier. Porque ponho a minha vida em risco e tomo a alma nas minhas mãos? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Certamente defenderei os meus caminhos diante dele. Isto mesmo será a minha salvação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer diante dele. Escutem com atenção as minhas palavras, que os meus argumentos cheguem aos ouvidos de vocês. Agora que preparei o meu caso, sei que serei justificado. Quem poderá trazer acusação contra mim? Se alguém o fizer, calar-me-ei e morrerei. Concede-me apenas estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei da tua face. Afasta de mim a tua mão e não me aterrorizes com os teus terrores. Depois chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Acaso atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás palha seca? Pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e marcas os meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como roupa comida pela traça. Jó capítulo 14. O mortal, nascido de mulher, vive poucos dias e... Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive poucos dias e está cheio de inquietação. Brota como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre alguém assim fixas os teus olhos, tu o trazes a juízo contigo. Quem pode fazer sair puro do impuro? Ninguém. Os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, fixaste limites que ele não pode ultrapassar. Desvia dele o teu olhar para que descanse, até que, como jornaleiro, complete o seu dia. Pois há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda renovará, e os seus rebentos não cessarão. Embora envelheçam as suas raízes na terra e morra o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Mas o homem morre e fica prostrado, expira o mortal e onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira tivesse passado, fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha renovação. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos. Então contarias os meus passos, mas não guardarias registro do meu pecado. Selarias num saco as minhas transgressões e cobririas a minha iniquidade. Mas assim como o monte cai e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as torrentes arrastam o solo da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas para sempre, e ele se vai. Mudas o seu semblante e o despedes. Seus filhos recebem honras, e ele não o sabe. Se são humilhados, ele não o percebe. Somente sente a dor do próprio corpo e lamenta por si mesmo. Jó capítulo 15. Então Elifaz o temanita respondeu, porventura responderia o sábio com ciência de vento, ou encheria o ventre com o vento do leste, argumentaria com palavras inúteis, com discursos que de nada aproveitam. Na verdade, tu anulaste o temor
e diminuíste a devoção diante de Deus. A tua iniquidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus próprios lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Foste formado antes das colinas? Ouviste o conselho secreto de Deus? Acumulaste para ti a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes tu que não esteja também em nós? Tanto os cabelos brancos como os anciãos estão do nosso lado, homens muito mais idosos que teu pai. São pequenas para ti as consolações de Deus e a palavra dita com brandura, porque o teu coração te arrasta e porque piscam os teus olhos, para que despejes a tua ira contra Deus e soltes tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro, e o nascido de mulher para que seja justo. Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Escuta-me e eu te declararei, contar-te-ei o que vi, o que os sábios anunciaram, sem nada ocultar. Recebido de seus pais, aos quais somente foi dada a terra, sem que estrangeiro algum passasse entre eles. Todos os seus dias o ímpio se atormenta, e poucos anos estão reservados ao opressor. Sons de terror lhe chegam aos ouvidos. Na prosperidade, o destruidor o surpreende. Não crê que tornará das trevas, e está destinado à espada. Anda errante em busca de pão, dizendo: onde está? Sabe que o dia das trevas lhe está perto. Tribulação e angústia o amedrontam. Prevalecem contra ele como um rei preparado para a batalha, porque estendeu a mão contra Deus e se portou com soberba contra o Todo-Poderoso, correndo contra ele de pescoço erguido, com a grossa convexidade do seu escudo. Embora tenha o rosto coberto de gordura e a cintura carregada de banha, habitará cidades devastadas, casas onde ninguém mora, que se transformarão em montões de ruínas. Não enriquecerá, nem durará sua fazenda, nem se estenderão pela terra os seus bens, não escapará das trevas, a chama secará os seus ramos, e ao sopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu tempo será consumado, e os seus ramos não reverdecerão. Será como a vide que perde as uvas verdes, como a oliveira que deixa cair a flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara engano. Jó capítulo 16. Então Jó respondeu: já ouvi muitas coisas como essas. Todos vocês são consoladores miseráveis. Acaso nunca terão fim essas palavras ocas? O que te atormenta para que continues a discutir? Eu também poderia falar como vocês se estivessem no meu lugar. Poderia compor belas palavras contra vocês e menear a cabeça para vocês. Mas eu os encorajaria com a minha boca, e o consolo dos meus lábios aliviaria a dor de vocês. Contudo, se eu falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não se afasta de mim. Com certeza, ó Deus, tu me esgotaste, devastaste toda a minha família. Tu me encolheste, e isso se tornou testemunha. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus me ataca e me despedaça na sua ira, range os dentes contra mim, o meu adversário crava em mim os olhos penetrantes. Abrem a boca contra mim, batem-me na face com desprezo e se reúnem todos juntos contra mim. Deus me entregou aos ímpios e me lançou nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo, mas ele me despedaçou, agarrou-me pelo pescoço e me esmagou, fez de mim o seu alvo. Os seus arqueiros me cercam, ele traspassa os meus rins sem piedade e derrama na terra a minha bile. Investe contra mim uma e outra vez, corre sobre mim como guerreiro. Costurei sacos sobre a minha pele e enterrei a minha fronte no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, sombras escuras circundam os meus olhos. Contudo, as minhas mãos estão livres de violência e a minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, que o meu clamor nunca encontre repouso. Mesmo agora o meu testemunho está nos céus, o meu advogado está nas alturas.
O meu intercessor é meu amigo. Diante de Deus derramo lágrimas pelos meus amigos. Que ele julgue entre o homem e Deus, como entre um homem e o seu próximo. Pois poucos anos passarão antes que eu siga o caminho de onde não se volta. Jó capítulo 17. O meu espírito está quebrado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Com certeza zombadores me cercam, e os meus olhos têm de suportar a hostilidade deles. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais daria a mão por mim? Pois fechaste o entendimento deles, por isso não os deixarás triunfar. Quem denuncia os amigos por recompensa, verá os olhos dos seus filhos desfalecerem. Deus fez de mim provérbio entre o povo, alguém em cujo rosto as pessoas cospem. Os meus olhos se escureceram de tristeza, todo o meu corpo não passa de sombra. Os justos se espantam com isto, o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo se manterá no seu caminho, e quem tem mãos limpas crescerá em força. Mas venham todos vocês, tentem de novo. Não encontrarei entre vocês um só sábio. Os meus dias se foram, os meus planos se desfizeram, até os desejos do meu coração. Eles transformam a noite em dia, diante das trevas dizem: a luz está perto. Se a única casa que espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção: tu és meu pai, e ao verme, minha mãe ou minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas da morte? Descermos juntos ao pó? Jó capítulo 18. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando continuareis a falar assim? Sede sensatos e depois falaremos. Por que somos considerados como animais e reputados por imundos aos vossos olhos? Tu, que te despedaças na tua ira, acaso por tua causa será abandonada a terra ou removida a rocha do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apaga e a chama do seu fogo não brilhará. A luz se escurece na sua tenda e a lâmpada sobre ele se apaga. Os seus passos vigorosos se enfraquecem e os seus próprios conselhos o derrubam. Porque os seus pés são levados para a rede e anda sobre laços. A armadilha o apanha pelo calcanhar, o laço o prende. Uma corda está escondida para ele na terra e uma cilada no seu caminho. Terrores o assustam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade tem fome dele, a desgraça está pronta para quando ele cair. Devora pedaços da sua pele, o primogênito da morte devora os seus membros. É arrancado da segurança da sua tenda e conduzido ao rei dos terrores. Fogo habita na sua tenda, enxofre é espalhado sobre a sua morada. Embaixo secam-se as suas raízes, e em cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece da terra, e não tem nome pelas ruas. É empurrado da luz para as trevas e expulso do mundo. Não tem filho nem descendente entre o seu povo, nem sobrevivente onde antes habitava. No ocidente horrorizam-se com o seu dia, e no oriente são tomados de pavor. Tal é a morada do homem perverso, tal o lugar daquele que não conhece a Deus. Jó capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando me atormentareis e me esmagareis com palavras? Já 10 vezes me haveis humilhado, sem vergonha me atacais. Mesmo que eu realmente tivesse errado, o meu erro ficaria comigo. Se de fato vos exaltais acima de mim e usais contra mim a minha humilhação, sabei então que Deus me oprimiu e me cercou com a sua rede. Eis que clamo, violência, mas não obtenho resposta. Grito por socorro, mas não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho, de modo que não posso passar, e cobriu de trevas os meus caminhos. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Derruba-me por todos os lados, até que eu desapareça. Arrancou a minha esperança como se arranca uma árvore. A sua ira se acende contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. As suas tropas avançam em formação, levantam contra mim uma rampa de cerco e acampam ao redor da minha tenda. Afastou de mim os meus irmãos, e os meus conhecidos se afastaram completamente de mim. Os meus parentes se foram e os meus amigos íntimos me esqueceram. Os hóspedes da minha casa e as minhas servas me têm por estranho.
Sou estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu servo, e ele não responde, embora eu o suplique com a minha própria boca. O meu hálito é repugnante para a minha mulher, sou odioso para os filhos do meu próprio ventre. Até os meninos me desprezam. Quando me levanto, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Aqueles a quem amei voltaram-se contra mim. Só me restam a pele e os ossos. Escapei apenas com a pele dos dentes. Tende piedade de mim, amigos meus? Tende piedade, pois a mão de Deus me feriu. Porque me perseguis como Deus, sem nunca vos fartardes da minha carne. Ah, se as minhas palavras fossem escritas, se fossem gravadas num livro, se fossem escritas com ponteiro de ferro e chumbo, para sempre gravadas na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu e não outro. Como o meu coração anseia dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, já que a raiz do problema está nele, temei vós mesmos a espada, porque a ira traz o castigo da espada, para que saibais que há um juízo. Jó capítulo 20. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: os meus pensamentos inquietos me obrigam a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, mas o meu entendimento me inspira a replicar. Porventura não sabes que assim tem sido desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra? O júbilo do ímpio é breve e a alegria do profano dura apenas um instante. Ainda que a sua soberba suba até aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre como o seu próprio esterco. Os que o viram dirão: onde está ele? Como sonho desaparece e não mais será encontrado. É afastado como visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o contemplará outra vez. Os seus filhos terão de indenizar os pobres, e as suas próprias mãos devolverão a riqueza. Ainda que a juventude encha os seus ossos de vigor, esse vigor se deitará com ele no pó. Embora o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, embora o retenha e não o deixe ir, conservando-o no paladar, esse alimento se lhe transformará nas entranhas em veneno de áspides. Vomitará as riquezas que engoliu, Deus as fará sair do seu ventre. Sugará veneno de áspides, a língua da víbora o matará. Não verá os ribeiros, os rios que correm com mel e leite. O que ganhou com tanto trabalho terá de restituir sem o provar. Não se alegrará com o lucro dos seus negócios. Porque oprimiu e desamparou os pobres, arrebatou casas que não edificou, porque não houve descanso para a sua cobiça. Nada lhe escapará, nada sobrou para ele devorar. Por isso a sua prosperidade não durará. No auge da sua abundância sobrevirá a angústia, toda a força da miséria cairá sobre ele. Quando ele tiver enchido o ventre, Deus enviará sobre ele o ardor da sua ira e fará chover sobre ele os seus golpes. Se fugir da arma de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ele arrancará a flecha das suas costas, a ponta reluzente do seu fígado. Terrores virão sobre ele. Trevas completas estão reservadas para os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá e devorará o que restar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As águas arrastarão a sua casa, torrentes no dia da ira de Deus. Tal é a sorte que Deus reserva ao ímpio, a herança que Deus lhe designou. Jó capítulo 21. Então Jó respondeu: escutai atentamente as minhas palavras, que isso seja a consolação que me dais. Suportai-me enquanto falo, e depois que eu tiver falado, zombai à vontade. Acaso a minha queixa se dirige a homem, porque não hei de ser impaciente? Olhai para mim e ficai horrorizados, ponde a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico aterrorizado, e tremor se apodera do meu corpo. Porque vivem os ímpios, envelhecem e ainda aumentam em poder. Veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, a sua descendência diante dos seus olhos. As suas casas estão em paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Os seus touros geram e não falham, as suas vacas dão cria e não abortam. Despedem os seus filhos como rebanho, e os seus meninos dançam.
cantam ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e descem ao Sheol em paz. E ainda dizem a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitaria rogarmos a Ele. Mas a prosperidade deles não está nas suas próprias mãos. Por isso o conselho dos ímpios está longe de mim. Quantas vezes sucede que a lâmpada dos ímpios se apaga, que lhes sobrevem a ruína, que Deus lhes reparte dores na sua ira? Quantas vezes são como palha ao vento, como pragana que o vendaval arrebata? Dizem: Deus guarda para os filhos o castigo do ímpio, que ele mesmo o pague para que o sinta, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que beba do furor do Todo-Poderoso, pois que lhe importa a sua casa depois dele, quando o número dos seus meses se findar. Acaso alguém ensinará ciência a Deus, que julga os que estão nas alturas? Um morre em plena força, tranquilo e seguro, bem nutrido, os seus ossos cheios de vigor. Outro morre na amargura da alma, sem jamais ter provado o bem. Juntos jazem no pó, e os vermes os cobrem. Bem conheço os vossos pensamentos e os planos com que me injustiçais. Pois dizeis: onde está a casa do príncipe? Onde as tendas em que habitavam os ímpios? Porventura nunca perguntastes aos que viajam. Jó capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, respondeu: porventura pode o homem ser útil a Deus? Pode até o sábio lhe trazer algum proveito? Que prazer teria o Todo-Poderoso se fosses justo, ou que ganharia ele se os teus caminhos fossem irrepreensíveis? Será por causa da tua piedade que ele te repreende e entra em juízo contigo? Não é grande a tua maldade? Não são infindos os teus pecados? Porque exigiste penhor dos teus irmãos sem motivo. Despiste os nus das suas roupas. Não deste água ao cansado e retiveste o pão ao faminto. A terra era do homem poderoso e o homem de respeito habitava nela. Despediste de mãos vazias as viúvas e quebraste os braços dos órfãos. Por isso estás cercado de laços e o terror repentino te perturba. Por isso se escureceu tudo, de modo que não podes ver, e a inundação de águas te cobre. Não está Deus na altura dos céus? Olha para as estrelas mais altas, quão elevadas estão. E tu dizes: que sabe Deus, poderá ele julgar através das trevas espessas? Nuvens densas o encobrem, de modo que não pode ver, enquanto passeia pela abóbada celeste. Acaso seguirás o caminho antigo que pisaram os homens perversos, os quais foram arrebatados antes do tempo, cujo fundamento foi arrastado por um dilúvio? Eles diziam a Deus: afasta-te de nós, que nos pode fazer o Todo-Poderoso? Contudo, era ele que enchia de bens as suas casas. Por isso, o conselho dos ímpios está longe de mim. Os justos veem a ruína deles e se alegram, e os inocentes zombam deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o que lhes restava. Reconcilia-te, pois, com Deus e tem paz com Ele, assim te sobrevirá o bem. Aceita, pois, a instrução da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se voltares para o Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a injustiça da tua tenda e lançares o teu ouro ao pó e o ouro de Ofir às pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata preciosa. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Decidirás alguma coisa e te será confirmada, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando abaterem os outros, tu dirás: levantai-vos. E ele salvará o humilde de olhar, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Jó capítulo 23. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é amarga, a sua mão pesa sobre mim, apesar dos meus gemidos. Ah, se eu soubesse onde o achar, se pudesse chegar ao seu tribunal. Exporia diante dele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que me responderia e entenderia o que ele me diria.
Acaso contenderia comigo com grande força? Não, ele apenas me daria atenção. Ali o homem reto poderia argumentar com ele, e eu seria para sempre absolvido pelo meu juiz. Mas se eu for para o Oriente, ele não está lá. Se for para o Ocidente, não o percebo. Se opera ao Norte, não o vejo. Se se encobre ao Sul, não o diviso. Contudo, ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me provar, sairei como ouro. Os meus pés se apegaram às suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei. Do mandamento dos seus lábios não me apartei. Escondi no peito as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Mas ele é de um só propósito. Quem o poderá fazer voltar atrás? O que a sua alma deseja, isso faz. Cumprirá o seu decreto a meu respeito, e muitos outros planos semelhantes têm a respeito de mim. Por isso me perturbo diante dele. Quando penso nisso, tenho medo dele. Deus fez desfalecer o meu coração. O Todo-Poderoso me aterrorizou. Contudo, não sou destruído pelas trevas, nem pela escuridão espessa que cobre o meu rosto. Jó capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não marca datas para o juízo? Porque os que o conhecem nunca veem chegar os seus dias. Há quem remova os marcos antigos, rouba rebanhos e os apacenta, leva o jumentinho do órfão e toma em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados. Todos os pobres da terra são obrigados a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, saem os pobres ao seu trabalho, procurando comida. A estepe lhes dá pão para os filhos. Cegam forragem nos campos e respigam nas vinhas do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa, sem coberta, contra o frio. São molhados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam seus rochedos. Arrancam o órfão do peito materno e tomam em penhor o filho do pobre. Andam nus, sem roupa, carregam feixes e ainda passam fome. Entre os terraços espremem azeite, pisam lagares e sofrem sede. Dos arrabaldes da cidade vêm gemidos dos moribundos, as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não considera isso injustiça. Há os que se rebelam contra a luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Ao romper da aurora, levanta-se o assassino, mata o pobre e o necessitado. De noite anda como ladrão. O olho do adúltero espreita o crepúsculo, dizendo: nenhum olho me verá, e cobre o rosto. Nas trevas arrombam casas. De dia se fecham em casa, não querem saber da luz. Para todos eles, a meia-noite é manhã. São amigos dos terrores das trevas. São como espuma sobre a superfície das águas. A sua porção na terra é maldita, ninguém se dirige às suas vinhas. Assim como o calor e a seca consomem a neve derretida, assim o Sheol consome os que pecaram. O ventre que os gerou os esquece. Os vermes se fartam deles. Ninguém mais se lembra deles. A injustiça é quebrada como árvore. Devoram a estéril que não dá à luz e não fazem bem à viúva. Deus, porém, com o seu poder arrasta os valentes. Ainda que se levantem, não têm certeza da vida. Ele lhes concede segurança, e eles se apoiam nisso, mas os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Por um pouco se exaltam, e logo desaparecem. São abatidos e recolhidos como todos os outros, cortados como espigas de trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e fará vãs as minhas palavras? Jó capítulo 25. Então Bildade o suíta respondeu: a Deus pertencem o domínio e o temor. Ele estabelece a ordem nas alturas dos céus. Poderão contar-se as suas tropas? Sobre quem não se levanta a sua luz. Como, pois, pode o homem ser justo perante Deus? Como pode ser puro o nascido de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é larva, o filho do homem, que é verme. Jó capítulo 26. Então Jó capítulo 26. Então Jó respondeu: como tens ajudado o fraco? Como salvaste o braço sem força? Que conselho deste ao que não tem sabedoria? Que grande discernimento revelaste? A quem deste tais palavras? E de quem é o Espírito que falou pela tua boca? Diante dele os mortos tremem,
os que habitam debaixo das águas e todos os que nelas vivem. O Sheol está nu perante ele e o Abadom não tem véu. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas. Cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela suas nuvens. Traça um círculo sobre a superfície das águas, na fronteira entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e se espantam à sua repreensão. Pelo seu poder agita o mar, e pela sua inteligência fere o monstro Rabi. Pelo seu sopro os céus ficam claros, a sua mão traspassa a serpente veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro ouvimos dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Jó capítulo 27. E Jó continuou seu discurso. Tão certo como vive Deus, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que me amargurou a alma. Enquanto em mim houver alento de vida e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não falarão injustiça, nem a minha língua proferirá engano. Longe de mim dar-vos razão. Até morrer, não abandonarei a minha integridade. A minha justiça me agarro e não a largarei. O meu coração não me repreenderá enquanto eu viver. Seja o meu inimigo como o ímpio e o meu adversário como o injusto. Pois qual é a esperança do profano, quando é cortado, quando Deus lhe tira a vida? Acaso Deus ouvirá o seu clamor, quando lhe sobrevier a angústia? Acaso se deleitará no Todo-Poderoso? Chamará a Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei acerca do poder de Deus. O que há com o Todo-Poderoso não ocultarei. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vos entregais a discursos tão vãos? Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio, a herança que o violento recebe do Todo-Poderoso. Ainda que os seus filhos se multipliquem, será para a espada, e a sua descendência não se fartará de pão. Os que lhe sobreviverem serão sepultados pela peste, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e prepare roupas como barro, ele pode prepará-las, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. A casa que ele construiu é como teia de aranha, como cabana feita por um vigia. Rico se deita, mas não será recolhido. Abre os olhos, e tudo desapareceu. Terrores o alcançam como uma inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Arranca-o do seu lugar. Deus lança sobre ele os seus golpes sem piedade. Ele tenta fugir da sua mão. Batem palmas em zombaria contra ele e o vaiam do seu próprio lugar. Jó capítulo 28. A mina para a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. O homem põe fim às trevas e explora até os últimos confins a pedra da escuridão e das sombras da morte. Abre poços longe dos lugares habitados, em lugares esquecidos pelo pé do caminhante, suspensos, balançam longe dos homens. Da terra de onde vem o pão, por baixo ela é revolvida como pelo fogo. Das suas rochas se extrai o lápis lazuli, e o seu pó contém ouro. Caminho que nenhuma ave de rapina conhece, nem o olho do falcão o viu. Nunca o pisaram os animais ferozes, nem o leão passou por ele. O homem põe a mão na rocha dura, revolve os montes desde as raízes, abre canais nas rochas e os seus olhos contemplam tudo o que é precioso. Detém o curso dos rios e traz à luz o que estava oculto. Mas onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? Nenhum mortal conhece o seu valor, nem se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar responde, não está comigo. Não se pode comprar com ouro fino, nem se pode pesar prata em troca dela. Não pode ser comprada com ouro de Ofir, nem com precioso ônix ou lápis lazuli. Nem ouro nem cristal se lhe igualam, nem se troca por joias de ouro puro. Coral e jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria excede o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela, nem com ouro puro se pode avaliar. Donde vem, pois, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está escondida aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O Abadom e a morte dizem,
Aos nossos ouvidos chegou apenas o seu rumor. Deus é quem entende o caminho dela, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele contempla até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando fixou o peso do vento e determinou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e avaliou, estabeleceu-a e também aprovou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Jó capítulo 29, Jó continuou seu discurso. Ah, como sinto falta dos meses passados, dos dias em que Deus velava por mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e a sua luz eu caminhava através das trevas. Como eu queria os dias do meu vigor, quando a amizade íntima de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos me rodeavam, quando os meus passos eram banhados em nata e a rocha derramava para mim torrentes de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e tomava assento na praça pública, os jovens me viam e se retiravam, os anciãos se levantavam e ficavam de pé, os príncipes se abstinham de falar e punham a mão na boca, a voz dos nobres se calava e a língua se lhes pegava ao céu da boca. Quem me ouvia falava bem de mim, e quem me via dava testemunho a meu favor, porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava perecendo vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Vestia-me de justiça e ela me cobria. A minha retidão era para mim como manto e turbante. Eu era olhos para o cego e pés para o coxo. Era pai dos necessitados e examinava a causa do desconhecido. Quebrava as presas do iníquo e arrancava a presa dos seus dentes. Eu pensava: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. A minha glória se renovará em mim, e o meu arco se renovará na minha mão. As pessoas me escutavam com expectativa, aguardavam em silêncio o meu conselho. Depois de eu falar, não replicavam, e as minhas palavras caíam como orvalho sobre eles. Esperavam por mim como pela chuva, e abriam a boca como para a chuva tardia. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto era preciosa para eles. Eu lhes traçava o caminho e me assentava como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os enlutados. Jó capítulo 30. Mas agora zombam de mim homens mais moços. Jó capítulo 30. Mas agora zombam de mim homens mais moços do que eu, cujos pais eu teria desdenhado pôr com os cães do meu rebanho. De que me serviria a força das suas mãos, se já perderam todo o vigor? Emagrecidos pela miséria e pela fome, roem a terra seca em lugares desolados e devastados, apanham erva salgada entre os arbustos, e as raízes do junípero são o seu alimento. São expulsos do meio dos homens, gritam-lhes atrás como a ladrão, obrigados a morar nos leitos secos dos ribeiros, nas cavernas da terra e nos buracos dos rochedos. Bramam entre os arbustos, aglomeram-se debaixo das urtigas. Filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram expulsos da terra a chicote. E agora esses mesmos jovens fazem de mim objeto das suas canções. Tornei-me o seu provérbio. Abominam-me, afastam-se de mim e não hesitam em cuspir-me no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me humilhou, eles lançam fora o freio diante de mim. À minha direita levanta-se a súcia, empurram-me os pés e abrem contra mim os seus caminhos de destruição. Despedaçam o meu caminho, contribuem para a minha ruína, sem que ninguém os detenha. Avançam como por larga brecha, rolam por entre as ruínas. Terrores se abatem sobre mim. A minha dignidade é levada como pelo vento, e a minha prosperidade passa como nuvem. Agora minha alma se derrama em mim, dias de aflição se apoderam de mim. De noite os meus ossos são trespassados e se despegam de mim, e as dores que me corroem nunca descansam. Com grande violência Deus me agarra pela roupa, aperta-me como a gola da minha túnica.
Lança-me no lamaçal e fico semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Ponho-me de pé e apenas me observas. Voltas-te contra mim com crueldade. Com a força da tua mão me persegues. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar nele e me dissolvo na tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte, à casa marcada para todos os viventes. Contudo, ninguém estende a mão contra um homem abatido quando este, na sua angústia, clama por socorro. Acaso não chorei por aquele que passava por dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando esperava o bem, veio o mal. Quando aguardava a luz, vieram as trevas. As minhas entranhas fervem e não descansam. Dias de sofrimento me confrontam. Ando escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele enegrece e descasca. O meu corpo queima de febre. A minha harpa está afinada para o pranto e a minha flauta para a voz dos que choram. Jó capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa jovem? Que porção me caberia de Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Não é a ruína para o perverso e o desastre para os que praticam o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças justas e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então semei eu e outro coma, e sejam arrancadas as minhas plantações. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Porque isso seria infâmia, crime que devia ser julgado. É fogo que consome até o Abadom e arrancaria todas as minhas colheitas. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando pleiteavam comigo, que farei quando Deus se levantar? E, quando ele me chamar a contas, que lhe responderei? Aquele que me formou no ventre não os formou também a eles? Não nos plasmou a todos no ventre materno? Se retive do pobre o que desejava, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, se comi sozinho o meu bocado e o órfão não comeu dele, pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como com pai, e desde o ventre materno guiei a viúva, se vi alguém perecer por falta de roupa, ou necessitado sem coberta, se os seus lombos não me bendisseram, se ele não se aqueceu com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, por saber que tinha influência no tribunal, então caia do ombro o meu braço e quebre-se o meu braço desde o cotovelo, porque o temor do castigo de Deus me amedrontava e diante da sua grandeza não podia agir assim. Se pus no ouro a minha confiança, se disse ao ouro fino, tu és a minha segurança. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão adquirido muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando ia majestosa, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e a minha mão lhes lançou beijos, também isto seria crime a ser julgado, pois teria negado o Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a ruína do que me odiava, ou me regozijei quando o mal o atingiu, nunca permiti que a minha boca pecasse, amaldiçoando a vida de alguém. Se os da minha casa jamais disseram, quem não se fartou da carne de Jó? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas estavam sempre abertas ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no peito, porque temi a grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizou, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Aqui está a minha assinatura. Responda-me o Todo-Poderoso, que o meu adversário escreva a sua acusação. Certamente eu a levaria ao ombro, pô-la-ia como coroa sobre a cabeça. Daria conta de todos os meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sulcos chorarem juntos, se comi os seus frutos sem pagar, ou fiz perecer o espírito dos seus lavradores, então cresçam espinhos em lugar de trigo,
e joio em lugar de cevada. As palavras de Jó terminaram. Jó capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Jó capítulo 32. Assim, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele se justificava a si mesmo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não acharam o que responder, e todavia condenavam Jó. Ora, Eliú havia esperado para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando, porém, viu que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou jovem em dias, e vós sois idosos. Por isso me contive e não ousei declarar-vos o meu conhecimento. Eu pensava: falem os anos, e a multidão de dias ensine a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso é que lhe dá entendimento. Não são os velhos que são sábios, nem os anciãos que entendem o que é justo. Por isso digo: escutai-me, também eu declararei o meu saber. Esperei pelas vossas palavras, dei ouvidos aos vossos argumentos enquanto buscáveis palavras. Prestei-vos toda atenção, mas eis que nenhum de vós convenceu Jó, nem respondeu às suas palavras. Não digais: encontramos a sabedoria. Deus o refutará, não o homem. Ele não dirigiu as suas palavras contra mim, e eu não lhe responderei com os vossos discursos. Estão desconcertados, não respondem mais, as palavras lhes faltam. Hei de esperar só porque não falam, porque se detêm e não respondem mais? Também eu darei a minha opinião, também eu declararei o meu saber, porque estou cheio de palavras, o Espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu interior é como vinho que não tem saída, como odres novos prestes a romper-se. Falarei para encontrar alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonja com ninguém, porque não sei lisonjear. Do contrário, em breve o meu Criador me levaria. Jó capítulo 33. Agora, pois, ó Jó, ouve as minhas palavras e presta atenção a tudo o que vou dizer. Eis que abro a minha boca, a minha língua falará no meu paladar. As minhas palavras provêm da retidão do meu coração, os meus lábios proferem sinceramente o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim, apresenta-te. Eis que sou como tu perante Deus. Também eu fui formado do barro, eis que o meu terror não te assustará, nem a minha mão será pesada sobre ti. Tu, porém, disseste aos meus ouvidos, ouvi claramente as tuas palavras. Sou puro e sem transgressão, estou limpo e não há iniquidade em mim. Eis que Deus procura motivos contra mim e me considera seu inimigo. Põe os meus pés no tronco e observa todas as minhas veredas. Em resposta te digo, nisto não tens razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, visto que ele não dá conta de nenhum dos seus atos? Deus fala de um modo e de 2 modos, mas o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem no seu leito. Então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução, para apartar o homem do seu propósito e afastar dele o orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ou o homem é castigado na cama com dores, com incessante agonia nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma o alimento mais apetitoso. A sua carne se consome e desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se projetam. A sua alma se aproxima da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Se, porém, houver um anjo ao seu lado, um mediador entre 1000, que declare ao homem o que é reto, e Deus tiver misericórdia dele e disser, livra-o de descer a cova, achei resgate, então a sua carne se renovará como na infância. Voltará aos dias da sua juventude, orará a Deus,
e Deus lhe será favorável, verá o seu rosto com júbilo, e ele restaurará ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e perverti o direito, mas não fui castigado como merecia. Deus livrou a minha alma de descer à cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes com o homem, para retirar a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado com a luz dos vivos. Atenção, Jó, escuta-me, cala-te, e eu falarei. Se tens algo a dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó capítulo 34. Então Eliú continuou e disse: ouvi vós que sois sábios. Jó capítulo 34. Então Eliú continuou: ouvi vós que sois sábios, escutai-me, vós que tendes entendimento. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é justo, conheçamos entre nós o que é bom. Jó disse: sou justo, mas Deus me negou justiça. Embora tenha razão, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, apesar de não ter culpa. Quem há como Jó, que bebe a zombaria como água, que anda em companhia dos que praticam o mal e caminha com homens ímpios? Pois ele disse: não aproveita ao homem deleitar-se em Deus. Portanto, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus fazer o mal, longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele retribui ao homem conforme as suas obras e faz com que cada um encontre segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica maldade, nem o Todo-Poderoso perverte o direito. Quem lhe entregou a terra? Quem lhe confiou todo o mundo? Se ele resolvesse recolher a si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade pereceria de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Se tens entendimento, ouve isto. Presta atenção ao som das minhas palavras. Acaso governará quem odeia a justiça? Condenarás tu o justo e poderoso que diz aos reis inúteis e aos nobres perversos, que não faz acepção de príncipes nem favorece o rico mais que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Morrem de repente à meia-noite, os poderosos são removidos sem mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Deus não precisa observar muito tempo o homem para o levar a juízo. Sem investigação, ele quebra os poderosos e põe outros em seu lugar. Porque conhece as obras deles, de noite os derruba e ficam esmagados. Castiga-os como ímpios, à vista de todos, porque se desviaram de segui-lo e não consideraram nenhum dos seus caminhos, fazendo chegar até ele o clamor do pobre e ouvindo o gemido dos aflitos. Se ele se cala, quem o condenará? Se esconde o rosto, quem o poderá contemplar? Contudo, ele reina sobre indivíduos e nações, para impedir que o ímpio governe e arme laços ao povo. Suponde que alguém diga a Deus: sou culpado, mas não pecarei mais. Ensina-me o que não vejo. Se fiz o mal, não o farei de novo. Acaso Deus te retribuirá segundo os teus termos, só porque rejeitas o seu juízo? És tu que deves escolher, e não eu. Fala, pois, o que sabes. Homens de bom senso me dirão, e o varão sábio que me ouve: Jó fala sem conhecimento, e as suas palavras são sem sabedoria. Oxalá Jó fosse provado até o fim, por responder como os homens perversos, porque a sua culpa acrescenta rebelião. Entre nós bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Eliú continuou: achais que isto é justo? Tu dizes: sou mais justo do que Deus? Pois perguntas: que proveito me traz? Que ganho tenho eu em não pecar? Quero responder-te, a ti e aos teus amigos contigo. Olha para os céus e vê, contempla as nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que mal lhe farás? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua maldade só atinge o homem como tu, e a tua justiça só aproveita aos filhos dos homens. Por causa da opressão, os homens clamam,
gritam por causa do braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira cânticos na noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Por isso clamam, mas ele não responde, por causa da soberba dos maus. Certamente Deus não ouve a vaidade, o Todo-Poderoso não a considera. Quanto menos quando dizes que não o vês, que a tua causa está diante dele e tens de esperar por ele, e ainda dizes que a sua ira não castiga e que ele não se importa muito com o pecado. Assim, Jó abre a boca em vão, multiplica palavras sem conhecimento. Jó capítulo 36, Eliú continuou: espera ainda um pouco e mostrar-te-ei que ainda há mais a dizer em favor de Deus. Buscarei o meu saber de longe e atribuirei justiça ao meu Criador. Porque em verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é perfeito em conhecimento. Eis que Deus é poderoso, mas a ninguém despreza. Poderoso em força de entendimento. Não conserva vivo o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não retira os seus olhos dos justos. Antes, com os reis os põe no trono para sempre, e assim são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, por se terem ensoberbecido. Abre-lhes os ouvidos para a correção e ordena-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Mas se não o ouvirem, a espada sucumbirão e expirarão sem conhecimento. Os ímpios de coração acumulam ira. Quando ele os põe em grilhões, não clamam por socorro. Morrem na mocidade e perecem entre os prostitutos dos templos. Mas aos aflitos livra na sua aflição e pela opressão lhes abre os ouvidos. Também a ti ele quer tirar da boca da angústia para um lugar espaçoso, sem aperto, e a tua mesa estaria cheia de gordura. Mas tu estás cheio do juízo próprio do ímpio. Juízo e justiça te seguram. Cuidado para que a ira não te leve à zombaria, nem a grandeza do resgate te faça desviar. Acaso a tua riqueza, ou todo o teu poder, te livrará da angústia? Não desejes a noite em que os povos são arrancados do seu lugar. Guarda-te de te voltares para a iniquidade, pois por isso foste provado pela aflição. Eis que Deus é excelso no seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe disse: fizeste mal, lembra-te de exaltar a sua obra que os homens têm cantado. Todos os homens a contemplam, de longe a admiram. Eis que Deus é grande, acima do nosso entendimento. O número dos seus anos é insondável. Ele atrai as gotas de água, elas se destilam em chuva dos vapores que sobem, que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre os homens. Pode alguém compreender como ele estende as nuvens e o trovão do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas a sua luz e cobre o fundo do mar. Assim julga os povos e dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e ordena-lhes que atinjam o alvo. O seu trovão anuncia a tempestade, até o gado pressente a sua aproximação. Jó capítulo 37. Diante disto o meu coração treme e salta do seu lugar. Escutai, escutai o estrondo da sua voz e o trovão que sai da sua boca. Ele solta os relâmpagos por debaixo de todo o céu e os seus raios até os confins da terra. Depois vem o estrondo, troveja com a sua voz majestosa, e quando a sua voz ressoa, não retém os relâmpagos. A voz de Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que não compreendemos. Porque a neve diz: cai sobre a terra, e a chuva e aos aguaceiros, sede fortes. Assim faz cessar todo o trabalho humano, para que todos os homens reconheçam a sua obra. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da câmara do sul vem o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus forma-se o gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e espalha por elas os seus relâmpagos. Elas giram e rodopiam
conforme as suas ordens, para executarem tudo o que ele lhes manda sobre a face do mundo habitado. Seja para castigo, seja para regar a sua terra, seja para exercer misericórdia, ele as faz vir. Escuta isto, Jó, para e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus as dirige e faz brilhar o relâmpago da sua nuvem. Compreendes como as nuvens ficam suspensas, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tu, cujo vestuário aquece quando a terra repousa sobre o vento sul, podes, juntamente com ele, estender os céus, duros como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe havemos de dizer, porque por causa das trevas não podemos apresentar a nossa causa. Será que se lhe há de anunciar que eu quero falar, ou alguém desejaria ser engolido? Agora ninguém pode olhar para o sol quando brilha nos céus, depois que o vento passou e os limpou. Do norte vem o ouro resplandecente, em Deus há tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar. É grande em poder e em justiça, abundante em retidão, não oprime. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios de coração. Jó capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse, Jó capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando lhe tracei limites, ele pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva conhecer o seu lugar, para que tomasse a terra pelas extremidades e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Aos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado se quebra. Penetraste até as nascentes do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo? Mostraram-te as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte, compreendeste a largura da terra? Dize-mo se sabes tudo isto. Onde está o caminho para a morada da luz? E as trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e conheças as veredas da sua casa? Tu o sabes, porque já então eras nascido, e é grande o número dos teus dias. Entraste nos depósitos da neve, ouviste os depósitos da saraiva, que eu guardei para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra? Por que caminho se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e caminho para o relâmpago dos trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, no deserto onde não há homem, para saciar a terra deserta e assolada e fazer crescer a relva verde? A chuva tem pai, ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre saiu o gelo, e a geada do céu quem a deu à luz? As águas endurecem como pedra, e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? Conheces tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandas tu os relâmpagos, para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou deu o entendimento ao espírito? Quem pode verter com sabedoria os odres dos céus? Quando o pó se endurece num torrão, e os glebas se pegam uns aos outros? Caças tu a presa para a leoa, ou sacias a fome dos filhos do leão,
quando se agacham nos covis ou estão à espreita no mato? Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por falta de comida? Jó capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz, ou observas quando as corças têm os filhos? Contas os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas se encurvam, dão à luz os seus filhotes e ficam livres das suas dores. Os seus filhos se robustecem, crescem no campo aberto, saem e não voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento montês? Quem soltou as rédeas do asno selvagem, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ele ri-se do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor, esquadrinha os montes, seu pasto, e anda em busca de tudo que é verde. Porventura quer o boi selvagem servir-te, ou passar a noite junto à tua manjedoura? Podes amarrá-lo ao sulco com cordas, ou lavrará ele os vales após ti? Fiá-lo-ás por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Confiarás nele para trazer a tua semente e recolher o teu trigo à eira? A asa da avestruz bate alegremente, mas é como as penas e a plumagem da cegonha, pois deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. Esquece-se de que algum pé os pode esmagar ou que os animais do campo os pisem. Trata os seus filhos com dureza, como se não fossem seus. Não se importa que o seu trabalho seja em vão, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Quando se levanta nas alturas, ri-se do cavalo e do seu cavaleiro. Dás tu força ao cavalo, vestes-lhe o pescoço de crinas, fazes tu que ele salte como gafanhoto, terrível é o relinchar do seu orgulho. Escarva na planície, regozija-se na sua força e sai ao encontro das armas. Ri-se do temor, não se espanta, nem foge da espada. Sobre ele chocalha a aljava, reluz a lança e o dardo. Com ímpeto e furor devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Ao clangor da trombeta diz: eia. De longe cheira a batalha o trovão das vozes dos capitães e o alarido. É pela tua inteligência que o falcão voa e estende as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que a águia se remonta e faz o seu ninho no alto? Mora nas penhascos, passa a noite sobre os dentes da rocha e lugares escarpados. Dali descobre a presa. De longe os seus olhos a avistam. Os seus filhotes chupam sangue, e onde há mortos, ali está ela. Jó capítulo 40. O Senhor disse ainda a Jó: acaso aquele que contende com o Todo-Poderoso o instruirá? Quem assim argue a Deus, responda-lhe. Jó capítulo 40. O Senhor continuou falando a Jó: acaso o crítico do Todo-Poderoso o corrigirá? Quem acusa a Deus, responda-lhe. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como poderei responder-te? Põe a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não responderei. Duas vezes, mas não acrescentarei nada. Então o Senhor falou a Jó do meio do redemoinho: cinge os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Queres tu anular o meu juízo? Condenar-me a mim para te justificares a ti mesmo? Tens tu braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a dele? Adorna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de glória e esplendor. Derrama a fúria da tua ira. Olha para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Esmaga os ímpios onde estão. Enterra-os todos juntos no pó. Encerra os seus rostos no sepulcro. Então também eu te louvarei, porque a tua destra te poderá salvar. Vê, pois, o berremote que criei contigo, ele come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. É ele o primeiro das obras de Deus. O seu Criador lhe pode chegar com a espada, porque os montes lhe dão pastagem e todos os animais do campo brincam ali. Deita-se debaixo das plantas de lótus, no esconderijo dos canaviais e da lama.
Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Ainda que o rio se enfureça, ele não se apressa. Sente-se seguro ainda que o Jordão suba até a sua boca. Quem o poderá apanhar pelos olhos ou lhe furar o nariz com laços? Jó capítulo 41. Podes tu tirar o Leviatã com anzol ou prender-lhe a língua com uma corda? Podes meter-lhe uma corda no nariz ou furar-lhe a queixada com um gancho? Porventura multiplicará súplicas para contigo ou te falará palavras brandas? Fará ele aliança contigo para que o tomes por servo para sempre? Brincarás com ele como com um pássaro ou o prenderás para tuas meninas? Negociarão com ele os companheiros? Reparti-lo-ão entre os mercadores? Podes encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o farás. Eis que é vã a esperança de o vencer, a sua só vista já se cai por terra, ninguém há tão ousado que o desperte. Quem, pois, é aquele que me pode resistir? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Tudo o que há debaixo dos céus é meu. Não deixarei de falar dos seus membros, da sua grande força e da sua bela estrutura. Quem lhe descobrirá a vestimenta exterior? Quem chegará à sua dupla couraça? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em redor dos seus dentes está o terror. As suas fileiras de escamas são o seu orgulho, fechadas como com selo apertado. Uma a outra se chega tanto que nem o ar passa entre elas. Estão coladas uma à outra, pegadas entre si, não se podem separar. O seu espirro faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de caldeira que ferve sobre fogo de canas. O seu hálito faria acender brasas, e da sua boca sai chama. No seu pescoço mora força, diante dele saltam em terror. As dobras da sua carne estão pegadas, fundidas nele não se movem. O seu coração é duro como pedra, duro como a pedra de moinho inferior. Quando se levanta, tremem os valentes, diante dos seus golpes, perdem o senso. A espada que o atingir não ficará firme, nem a lança, nem o dardo, nem a flecha. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não o faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em palha. Como restolho lhe é a massa, e ele se ri do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas afiadas. Estende-se sobre o lodo como instrumento de debulhar. Faz ferver o abismo como caldeira, torna o mar como vaso de unguento. Após si deixa uma esteira luminosa, parece que o abismo ficou branco de cãs. Na terra não há quem se lhe compare. Foi feito para não ter medo. Olha para tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Assim falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Escuta, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com o ouvir dos meus ouvidos te tinha ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E depois que o Senhor disse estas palavras a Jó, falou a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque só a ele darei ouvidos, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Foram, pois, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois de haver Jó orado pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Vieram ter com ele todos os seus irmãos,
todas as suas irmãs e todos os seus antigos conhecidos. Comeram com ele na sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe enviara. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Morreu Jó, velho e farto de dias.